Olá, caros alunos da AGU na Certa. Estamos aqui hoje para fazer o raio-x da prova de Direito Constitucional no último concurso de advogado da União. Bom, em primeiro lugar, você já deve saber que para as carreiras da AGU a gente tem exatamente 18 matérias. É isso mesmo, são 18 matérias. É praticamente um curso de Direito dentro do concurso da AGU. Por isso a gente desenvolveu a metodologia da AGU na Certa, que é uma metodologia que vai fixar todos os pontos principais de cada matéria e fazer seu cronograma diário, estabelecendo metas que são ajustadas de acordo com a sua capacidade de estudo e de acordo com a sua preferência. Então, é uma plataforma inteligente, totalmente otimizável, que vai colocar passo a passo o que você precisa fazer para matar os editais da AGU. E hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre a prova de Direito Constitucional do último concurso da AGU. A gente sabe que o concurso aconteceu há algum tempo, né? A prova aconteceu em 2016, então de lá para cá muita coisa mudou, o estilo das provas vem evoluindo, mas a gente sabe que o estudo da última prova é sempre um bom indicativo que vai nos permitir guiar o nosso estudo. Então, o direito público, como a gente sabe, no concurso de advocacia pública, ele sempre vai ter uma posição de destaque. Então, você que está estudando muito penal, processo penal, né, focando muito em carreiras policiais, por exemplo, vai ter que adaptar um pouquinho o seu estudo. Mas tudo bem, né? Isso a gente consegue perfeitamente fazer a partir da definição de algumas metas de estudo. Bom, o direito constitucional, sem dúvida alguma, é muito importante para a prova da advogado da União. Tanto é que no último concurso, de 200 itens, nós tivemos 25 de direito constitucional. Isso significa mais de 10% da prova, então é algo extremamente significativo. Mas, além disso, a gente vê que muitas questões de outras matérias permeiam temas constitucionais. Então, a gente vê, por exemplo, a prova de tributário, ela trouxe vários dispositivos constitucionais, enfim, a gente tem várias outras matérias, econômico, financeiro, que vão ter sempre a base constitucional. Então, se a gente for olhar a interferência indireta do direito constitucional nas outras provas, sem dúvida, a constitucional é a principal matéria para o concurso da Advocacia Geral da União. No último concurso da AGU, a gente teve uma prova que não foi extremamente pautada em jurisprudência. Diferente de carreiras irmãs de advogado da União, em que a gente teve uma prova muito pautada em jurisprudência, mas a de advogado da União não foi, feita pela banca anterior, que talvez não seja a atual banca. Aí você vai falar assim, poxa Fabrício, mas e se mudar de banca, será que o estilo muda muito? Olha, a gente vê que em concursos de advocacia pública é muito comum que a carreira indique os examinadores. Então, apesar de não ser um concurso de banca própria, como a gente fala, é um concurso que vai ter uma influência muito grande dos mesmos examinadores, porque geralmente são pessoas da carreira, que são professores da carreira e são pessoas que se dedicam a elaborar as provas em todos os concursos, né? Geralmente as mesmas pessoas são convidadas, então a gente pode ter uma prova muito parecida, formada pela mesma banca. A última prova não foi tão jurisprudencial, mas a nossa aposta é de que a próxima será. Porque o que a gente tem visto nos concursos de advocacia pública mais recentes é que essa é uma tendência que veio para ficar. Por isso que na nossa mentoria você é sempre orientado a tirar pelo menos 2 dias da semana, um período específico dentro do seu estudo, para a análise dos editais recém-editados pelo STF e pelo STJ, porque isso é muito cobrado, né? Hoje em dia a gente tem concursos que são inteiros de precedentes do STF ou do STJ. E são precedentes, muitas vezes, assim, aleatórios. O que eu chamo de precedentes aleatórios? A gente tem precedentes que não trazem alterações na teoria geral do direito constitucional. São coisas pontuais, sobre a constitucionalidade ou a inconstitucionalidade de uma determinada lei estadual, por exemplo. E por falar nisso, um tema muito difícil de ser analisado jurisprudencialmente é a parte de competências dos estados. Uma grande parte dos julgamentos de ADI no STF dizem respeito a leis estaduais que invadem competências da União. E para você ter uma ideia, no último concurso, Organização do Estado, dos 25 itens, correspondeu a 7 itens da prova de constitucional. Então, assim, praticamente 1/3 da prova de constitucional foi a parte de federalismo, a parte de organização do Estado. Essa foi, sem dúvida, a matéria mais cobrada no último concurso de advogado da União. Então, a gente vai fazer aqui vamos passar ali, vamos fazer um pente fino aqui de ver quais são as matérias que foram mais cobradas no último concurso. Das 25 questões, nós tivemos uma de hermenêutica, uma de poder constituinte e uma de preâmbulo constitucional, ou seja, 3 de teoria geral do direito constitucional. Nós tivemos de direitos e garantias fundamentais 4 questões, 2 de direitos e deveres, uma de direitos sociais e uma de direitos políticos. Não foi, então, o foco, né? Porque direitos e garantias fundamentais, muitas vezes, tomam uma prova de constitucional, na AGU a gente não viu isso. Organização do Estado, como a gente viu, foi campeã. 7 questões. E é aqui que entra aquele perigo daquela jurisprudência do Supremo sobre competências, que tem centenas e centenas de precedentes sobre leis estaduais, se elas invadem ou não a competência da União. Isso é o terror, né, do aluno de direito constitucional nessa parte de jurisprudência. Nós tivemos
4 questões de poder legislativo, então, assim, bastante processo legislativo. Pra você ter uma ideia, a gente teve uma questão de poder judiciário. Então, muitas vezes, o aluno de carreiras jurídicas não dá muita bola para o poder legislativo. Acha que o poder legislativo é mais para concurso do Senado, concurso da Câmara, mas não. Foi muito importante no concurso da AGU. Mais do que executivo e judiciário juntos. Executivo, por exemplo, teve uma questão no último concurso da AGU. Funções essenciais da justiça, como não poderia deixar de ser, cobravam uma questão sobre o papel da AGU. Controle de constitucionalidade recebeu 3 questões, né? Nós tivemos aí uma incidência interessante. E a ordem social, a gente teve 2 questões. Lembrando que a gente teve uma questão que cobrou um pouco de poder legislativo e um pouco de poder executivo. Então a gente contou como se fosse dos 2 assuntos. Então aqui a gente está fazendo uma análise não somente dos 25 itens, mas do total de temáticas que foram cobradas nessa prova. Bom, e na prova escrita? Como é que foi a prova escrita da AGU? Por incrível que pareça, o direito constitucional não teve uma presença tão marcante na prova escrita. A dissertação foi de reclamação, um tema eminentemente constitucional, que envolvia também um pouquinho de competência da União, então a gente teve aqui um tema constitucional, mas, por exemplo, o parecer, ele cuidou de um tema que esbarra no constitucional, que foi a questão de um decreto para reestruturação de ministério. Tinha que conhecer um pouquinho ali do artigo 84, tinha que conhecer um pouquinho do Poder Executivo, da estrutura do Poder Executivo, do decreto autônomo, mas não era um tema eminentemente constitucional. Nas questões a gente teve uma de controle de constitucionalidade, essa sim, constitucional, uma de imunidade recíproca, que é tributário, mas obviamente com uma base constitucional. A gente teve uma de cooperação entre os entes federativos, que é um tema constitucional, mas não é eminentemente só constitucional. A gente vai pegar ali um pouco de federalismo, mas vai pegar um pouco também de direito constitucional. A peça tratou de jurisdição no TCU, então pega um pouquinho de constitucional no que tange ao papel do TCU, mas era uma questão muito mais de controle externo. Nós temos uma questão de CADIM, que é uma questão de direito financeiro, uma questão de registros públicos, uma questão de tratados internacionais, que pega direito internacional público e tangencia constitucional, e a gente teve também uma questão de penal, uma questão de direito sindical e uma questão de direito previdenciário. Então, o que a gente verificou no último concurso da AGU? Que o constitucional, ele realmente captou uma peça, né, uma dissertação, na verdade, e uma questão, permeou algumas, mas em outras ele nem apareceu. Ou seja, para a segunda fase, para a prova subjetiva, para a prova dissertativa, para a prova escrita da AGU, a gente realmente tem que estar bem em todos os ciclos de matérias. Não dá para se garantir em direito público, por exemplo, porque a gente teve questões de direito civil. Então, para resumir, qual é a minha impressão do último concurso de advogado da União, lá em 2016? Bom, a minha impressão é que o constitucional foi muito importante na parte da prova objetiva. Ele realmente é a matéria que domina a prova objetiva. Não teve cobrança de jurisprudência, mas eu acredito que na próxima vai ser muito cobrado. E a prova escrita, a segunda fase, ela já foi uma fase em que o direito constitucional, obviamente, estava um pouco presente, mas foi uma fase que cobrou muitas outras matérias, pegou todo o leque do edital. E aí a importância, então, de não deixar de lado as matérias que nós chamamos, na nossa metodologia, da nossa mentoria, de matérias do ciclo secundário. Elas são colocadas no meio das matérias primárias. Então, o nosso sistema, quando ele faz o seu planejamento de estudo, ele insere essas matérias e muitas vezes a gente dá a liberdade do aluno suspender algumas matérias e falar, essa eu não quero estudar. E muitas vezes a gente vê o aluno falando assim, não, essa aqui é aquelas que constam do edital, mas não cobram. E aí a gente vê, porque nós como mentores conseguimos ver o planejamento de estudo, né, dos nossos alunos e a gente acompanha passo a passo, a gente vê muitas vezes as pessoas tirando algumas matérias que acham não tão importantes. Não são importantes talvez em outros concursos, mas na AGU são sim muito importantes. Bom, então essa foi a nossa análise, principalmente da prova de constitucional de advogado da União. Depois a gente vai fazer a análise de todas as provas das outras carreiras também a prova de constitucional, vamos falar depois dos outros concursos de PFN, de Procurador Federal, e vamos tentar ver qual é a mudança de estilo que a gente verifica nessas provas, tudo bem? Então fica aqui a nossa análise, um grande abraço a todos.